Fala galera, beleza? Estamos ao vivo e hoje o convidado é Renato Fernandes de Paulo, o meu grande amigo Renatão, fisioterapeuta xará. Beleza, Renatão? Querido, muito bom estar com você, falar de um tema que a gente gosta, que a gente trabalha e que a gente pratica, falar de corrida. Obrigado por esse convite. Maravilha, obrigado você aqui por fazer parte. E vamos lá, tem muito papo para a gente bater hoje. A gente vai falar sobre fisioterapia, corrida. Eu acredito que muitas pessoas têm aí interesse em relação a esses dois temas. Então tem muito bate-papo aí para a gente colocar em dia. Eu sou o Renato Ventre, sou um profissional de educação física. Atualmente moro aqui em Londres, mudei para Londres em 2005 e fiquei aqui até 2012, mais ou menos. Retornei para o Brasil um tempo, fiquei um tempinho no Brasil, fiz 2 pós-graduações em educação física e retomei para Londres aqui novamente em 2018 e estamos aí, estamos tocando. Hoje tem uma assessoria RV, né? Renato Ventre Corrida, com canal no YouTube também. E é isso aí, procurando ajudar ao máximo, ajudar, né? A gente sabe que a corrida de rua ultimamente veio crescendo demais, então a gente está aqui realmente para dar uma força, para dar um suporte e ajudar no que for possível. E você, Renatão? Fala de você, Renatão. E ó, o engraçado é que moramos na mesma época, temos os mesmos grupos de amigos, mas não nos conhecemos pessoalmente, né? Verdade, rapaz. Esse mundo é bom que os ciclos, né? Sempre vai fazer a gente se encontrar em algum momento. E eu fui para a Inglaterra em 2005 também. Fui estudar no Imperial College, uma das grandes universidades do mundo. Felizmente, hoje é um dos pilares aí no estudo do Covid. Então, é um orgulho ter feito parte dessa instituição que ainda tem uma colaboração até hoje. Sou fisioterapeuta, professor no Rio de Janeiro, ainda com vínculo com a UFRJ, onde eu faço pós-doutoramento, e tem um instituto que eu tive a oportunidade de fundar, o Reabilitar-te, quando eu voltei da Inglaterra. A gente trabalha basicamente com saúde para as pessoas com deficiência aqui no Rio de Janeiro, inclusive esporte, né? A gente tem uma colaboração grande. Eu sou diretor científico da ABFC, Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas. Então a gente atletas que antes eram conhecidos pela deficiência, agora eles são conhecidos porque são artilheiros de futebol. Então, que legal. Uso aqui o nosso trabalho e trabalho com neurociência, trabalho com biomecânica, tenho colaboração aqui com algumas clínicas do Rio de Janeiro e a gente presta todo o serviço muito mais curativo dos problemas de corrida, Renato. Eu quero destacar isso porque eu queria ser muito mais um interventor preventivo, para não precisar abordar depois que a lesão ocorre. Então, acho que esse nosso bate-papo ele vai servir para educar, principalmente os corredores que estão começando, a evitar os principais problemas que os corredores mais experientes enfrentaram e que não necessariamente precisa existir. As pessoas chegam na minha clínica com fascite plantar, com síndrome do atrito do trato iliotibial, e já chegam falando que isso é comum. Ah, doutor, estou com aquela dor comum de corredor. Eu falo, não, comum não. É uma dor de corredor que você não precisaria ter, porque parece que todo mundo vai ter que se machucar um dia porque está correndo, né? Então, é verdade. Vai ser bom de conversar sobre isso. E a gente sabe que a corrida, queira ou não, ela, por mais natural que ela seja, né, assim como a caminhada, a corrida ela tem um impacto, né, Renatão? Então tem que cuidar, tem que tratar. E, assim, eu acredito muito na possibilidade das pessoas focarem muito nessa fisioterapia preventiva, né? Uhum. Porque não precisa esperar acontecer para depois você buscar um tratamento, um fisioterapeuta, um médico, mas sim já ir tratando isso, né? Assim, tratar no sentido de não tenho nada, é assim que funciona, deixa eu fortalecer, deixa eu me preparar, para realmente não chegar lá, né? Aí ser tarde demais. Mas isso é muito bom, eu acho que a ideia é passar o máximo realmente de informação para as pessoas poderem se prepararem, né? Ao máximo que der. E não deixar chegar no ponto de realmente, deu, acabou, agora tem que parar, tem que tratar. Uhum. Mas é isso aí, show de bola, show de bola. E a gente que gosta de correr, Renato, esse momento de parar, ele é muito frustrante. Doloroso.
quando você está começando, quando você entra no tal do steady state, quando você está gostando que a coisa começou a engrenar, aí você tem uma lesão que vai te fazer cair o rendimento. Então, sem dúvida, eu quero dizer, primeiro, que não é necessariamente uma obrigação que quando a gente tem dor, a gente tenha que parar. A gente tem várias outras estratégias antes disso acontecer. Uma das queixas que eu mais tenho, Renato, eu quero que você confirme comigo, se é para você também uma das maiores queixas, ela tá quase, são duas quase empatadas, tá? A primeira é a fascite plantar e a segunda é a tal da canelite, que é uma periostite do osso tíbia, né? A gente não precisa falar esse nome bonito, é mais conhecido como canelite mesmo, tem comprometimento muscular, obviamente. Esses dois são os vilões principais aqui, pelo menos no meu dia a dia no consultório. E como é que é para você, aí com os seus atletas, que você faz assessoria, essa queixa também é comum? Eu diria que para mim aqui, Renatão, é mais a canelite, cara. Muitos me procuram porque no decorrer do treino estão começando a correr ali, estão começando mesmo com uma caminhada leve, tranquila, e depois passam a correr, né? Mesmo um trote leve, tranquilo. E a reclamação é sempre a mesma, tá totalmente relacionado à canelite, cara. Canelite, aí tem que explicar do tibial anterior, de fortalecer, porque na verdade, se for pensar a respeito, nem todo mundo fortalece tibial anterior, né? Acho que muitas pessoas nem sabem que esse músculo existe, né? Vamos dizer assim. Então, realmente acredito que a canelite é a primeira, disparado, e depois vem a fascite plantar. Depois tem as outras, né? Tem a condromalácia, grau 1, 2, 3, 4. Mas sem dúvida nenhuma a canelite ela é a campeã aí. E aí não tem como, né? O nosso papel como profissional da área da educação física, por mais que a gente faça toda uma correção voltado à biomecânica, né? De como ele está correndo, de como ela está correndo, se está legal, se não está, a posição dos braços, pernas, etc. Mas dependendo do grau, já não é a nossa praia muito, né? Aí tem realmente que indicar para um profissional mais adequado, que são vocês, né? Fisioterapeutas aí, para fazer um trabalho muito bem feito e trazer essa galera de volta para a gente aqui. E aí fazer um trabalho certo para ela não sentir absolutamente mais nada e poder aproveitar a corrida de rua aí de uma forma segura e saudável, né? Renato, na sua experiência, o corredor iniciante que começa sem assessoria, instintivamente, eu gosto muito da forma das coisas, né? Eu estudo muito isso. Filosoficamente, o coração foi feito para bombear ou o coração ele se adaptou ao longo da evolução das espécies, ele acabou sendo a melhor bomba, por isso ele ficou. Essas perguntas me levam a pensar, o nosso corpo, ele foi feito para correr e a gente, quando começa a correr, porque percebe que tem muita gente correndo, a gente corre correto, necessário mesmo sempre ter uma assessoria? Então, Renatão, vamos lá, vamos começar do começo, né? Eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente entender o que é a caminhada e o que é a corrida, né? Eu vejo que são dois movimentos aí completamente naturais, né? A caminhada é super natural, não tem jeito, engatinha, né? Depois a gente começa a fazer uma caminhadinha leve, tranquila, depois a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, criança, adolescente, adulto, e a gente faz a nossa caminhada normal. Então a caminhada, queira ou não, é um movimento natural. A corrida não deixa de ser um movimento natural também, né? A corrida nada mais é do que um conjunto de saltos, não é verdade? E sendo um conjunto de saltos, ela é natural sim. Mas mesmo sendo um movimento natural, eu acredito que isso realmente tem que ser feito do jeito certo. Né? Muitas pessoas acabam correndo por conta. Eu acho assim, inicialmente tudo bem, eu acho que é até importante para as pessoas se conhecerem, sabe? Correndo por conta, entender como o corpo responde, sabe? Fisiologicamente, fisicamente, como o seu organismo, o seu corpo, ele vai respondendo a tudo isso. Eu acho que é importante você treinar sozinho inicialmente. Mas eu acho que a partir do momento que você já teve essa experiência, essa vivência, né? Eu acho que é importante ter um acompanhamento, cara, né, de uma assessoria, porque o acompanhamento da assessoria
A assessoria está aí justamente para a gente poder fazer uma planilha individualizada e personalizada, né? Para vocês que estão realmente em busca de uma evolução, né? Então, a planilha de treino, eu diria que é, sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores aí para você que quer evoluir na corrida de rua. Mesmo você que esteja começando ali com uma caminhada leve, tranquila, e chegar, obviamente, até uma corrida ali propriamente dita. Então, a planilha, ela, sem dúvida nenhuma, uma planilha individualizada, personalizada, ela é fundamental mesmo. Para você ter um direcionamento, a gente faz toda uma periodização, né? A gente faz todo um planejamento ali, mas tem que ter um acompanhamento. Eu acho que essa experiência sozinho, né? Você ter uma noção de como tudo isso funciona, eu acho que é legal, válido, mas a partir do momento que você queira um pouco mais, aí o acompanhamento eu acho que ele é fundamental, ele é realmente extremamente importante aí. E assim, quando as pessoas começam a correr, Renatão, nem todo mundo corre do jeito certo, né? A gente sabe disso. E isso, tendo uma biomecânica muito pobre, isso pode realmente acarretar, desencadear algumas lesões, né? A gente sabe disso. Mas assim, eu acho que precisa sim, eu acho que essa correção ela é fundamental, ela faz parte do processo, né? E, claro, quanto mais acompanhamento você tiver, mais saudável você vai poder praticar a sua atividade física e o seu exercício físico, né, de uma forma segura, de uma forma tranquila, e você poder realmente chegar no objetivo aí que você tanto almeja. Mas tem então um acompanhamento, cara, ele é fundamental, extremamente importante aí para quem quer evoluir no mundo da corrida. Eu fiz essa pergunta porque grande parte dos meus clientes que chegam com queixa de corrida, eles chegam com duas características. Com a crença que a corrida faz mal. Então, eu tenho que mostrar para ele que não, a corrida faz bem. O que fez ele adoecer na corrida foi não correr correto. E das duas queixas que a gente começou a live aqui falando que é mais comum, coincidentemente é mais comum para os dois, né? Tanto para o londrino quanto para o brasileiro, aqui para o carioca, que é a canelite e a fascite plantar, estão relacionados com uma biomecânica de corrida onde há uma sobrecarga de regiões e outras áreas que foram feitas para suportar essa carga estão em pouco uso. Deixa eu tentar exemplificar o principal que acontece na minha clínica. Quando alguém me pede uma avaliação de corrida fisioterapêutica, a primeira coisa que eu faço é ir para a rua correr com ele, né? Para ver o meu cliente correr. Já vou dar uma dica para você, fisioterapeuta, que quer trabalhar com corrida. Não corra filmando o seu cliente. Para a câmera em algum lugar e deixa ele passar correndo. E dali você vai poder conversar com ele e mostrar o que está correto, o que pode ser melhorado. Correr com ele, primeiro vai fazer ele mudar a biomecânica dele. Porque ele está vendo que tem um fisioterapeuta ou um profissional que está avaliando ele naquele momento. Deixa correr. Não avalia nas primeiras voltas. Quando ele dá algumas voltas, as primeiras você ignora, ele está se adaptando. Depois você pega a corrida real dele, quando ele já está saindo dessa parte de aquecimento para o steady state, você tem uma comparação de como ele começa, de como ele está no meio. Mas a maioria deles que chegam com a queixa da canelite ou da fascite plantar, caem com o calcanhar no chão na hora da corrida, a aterrissagem é com o calcanhar e a perna esticada, ao invés de conseguir utilizar a parte anterior do pé e usar os músculos e as articulações para absorver o impacto. Então, esse impacto, né, todo impacto causa deformação pela velocidade. Quanto maior o impacto, maior a velocidade, maior a deformação, essa deformação vai para o osso, que não foi feito para suportar essa deformação, esse impacto, porque ele tem músculos e articulação justamente para isso. E aí, um outro erro comum que essas pessoas têm é uma passada larga. Além de aterrissar com o calcanhar, a passada é muito grande. Principalmente os mais lentos. As pessoas mais lentas que começam a correr e gostam da corrida, acabam abusando da passada, achando que isso vai aumentar a performance.
eu tento reeducar para passadas menores, para passadas que não se cruzam anteriormente, para aumentar a cadência. Eu queria que você, como professor de educação física, que é a pessoa que mais sabe dos passos biomecânicos para aumento de performance, falasse um pouquinho disso, de tamanho de passada, dessa aterrissagem do calcanhar no chão. E é comum mesmo começar com essa passada maior, com essa passada cruzada, ao invés de ser uma passada alinhada com o quadril. Depois a gente vai falar de outras queixas, mas vamos fechar essas duas primeiras. Beleza, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, acho que essas duas aí que você mencionou são os erros mais comuns, né, na corrida de rua. Primeiro, a intenção deles é o quê? Poxa, obviamente, se eu estou correndo assim com uma passada confortável, eu estou correndo X. Se eu aumentar a minha passada, obviamente que eu vou correr mais rápido. Então é isso que eu vou fazer. Aumento a minha passada, vou correr mais rápido, vou diminuir meu pace, vou melhorar o meu ritmo, obviamente, e tá feito, e tá pronto. Mas não é essa a ideia. A ideia é o que a gente fala sempre, a passada ela tem que ser feita de uma forma bem confortável mesmo. O que você tem que aumentar é o número de passos nesse mesmo tamanho de passada, e não aumentar a passada. Ou seja, você vai aumentar a cadência, você vai aumentar o ritmo disso tudo, né? Então essa é justamente a ideia. Agora, a passada ela tem que ser o mais confortável possível. E aí, entre o outro erro comum que você mencionou, o fato dele fazer uma passada um pouco mais larga, eles acabam entrando realmente com o calcanhar no chão, né? E queira ou não, vai gerando uma certa tensão, um certo estresse no tibial anterior ali na parte da frente da perna, né? Então, queira ou não, isso tudo vai desencadeando uma inflamação até virar uma canelite, uma fascite plantar. Então, sem dúvida nenhuma, Renatão, esses são os dois erros aí mais comuns na corrida de rua. E que se você for pensar, cara, assim, eu não culpo, né, aquela pessoa que não tem informação, porque na cabeça deles é isso, eu faço uma passada mais larga e vou correr mais rápido, né? Então, tem que orientar, tem que passar realmente o máximo de informação aí para poder dar o direcionamento certo, né, mais assertivo ali, para poder ter uma biomecânica excelente na corrida. Mas sem dúvida nenhuma são os dois erros mais comuns mesmo aí na corrida. O que eu vou falar como fisioterapeuta aqui, esses dois problemas, além dessa correção biomecânica, eles se resolvem no primeiro momento com a crioterapia. Olha o que eu estou dizendo. Primeiro momento, Renato. Houve na década de 70, 80, um boom do que a gente chama de ice time, que era gelo, repouso, pé para o alto. Todo mundo que tinha lesão. O próprio autor da teoria, eu tenho aqui um vídeo no meu feed explicando isso em mais detalhes, já se retratou. Porque ele, como pesquisador, ele viu que a exposição ao gelo tem uma inibição álgica, sim, inibe a dor, mas inibe tudo. Inclusive o processo anti-inflamatório. Então, quem passa a ficar com gelo após 48 horas da fase de lesão, que seria a fase aguda, trata na fase crônica com gelo, retarda a melhora. Então, gelo pós-trauma. Ponto. Uma outra dica que eu dou é o fortalecimento de grupos superiores. Um fisioterapeuta, ele vai saber avaliar se você tem o que a gente chama de um drop pélvico ou uma queda da pelve por fraqueza, principalmente de glúteo e dos rotadores externos da coxa. Então, se o seu joelho cai para dentro, que pode acabar gerando um desalinhamento entre a tíbia e o fêmur, o pé vai sofrer, a canela vai sofrer, mas a origem não está ali. Costumo dizer que na fisioterapia, o criminoso geralmente não está na cena do crime. Você tem que ir atrás dele, e ele está distante, pode estar no seu glúteo, pode estar no seu sobrepeso, pode estar na biomecânica. Mas a outra dica que eu dou, e eu falo isso aqui para quem está me ouvindo, e muitos deles aqui pararam de correr por causa da dor, é que não precisava parar. Geralmente a canelite
para com uma semana, ela para de doer, você fala, oba, legal, e agora não tenho mais, aí volta, dói de novo, porque também tem um fator bioquímico envolvido, Renato. Quando você sobrecarrega apenas uns músculos, eu não vou falar de fibra 2B, de fibra 1A, vou falar de fibra vermelha e fibra mais clara, menos vermelha. Essas fibras mais vermelhas, elas aguentam mais consumir oxigênio para fazer ATP com mais facilidade. ATP é aqui a gente chama de real, aí é libra, é a moeda que o músculo usa para trabalhar. Na verdade, que todas as células usam para trabalhar. E toda vez que você gera trabalho, esse ATP vem hora da glicose, hora do oxigênio ou com os dois. Se você faz uma atividade onde não tem mais oxigênio, você tira da glicose, mas isso vai gerar uma conta final muito ácida, que a gente chama de ácido lático. Esse ácido lático não é nenhum vilão também, tá? Ele é um produto do seu metabolismo, mas ele tira o meio ideal para as enzimas que iriam converter esse ATP que foi quebrado novamente em ATP, porque ele tem uma ressíntese. As enzimas que fazem isso são inibidas pela acidez. Então, por isso que você, depois de uma semana, melhora. Por isso que você volta, mas logo esse músculo entra em falha de novo, porque tem uma memória dessa acidez, tem um acúmulo ali. Então, você tem que resolver a causa e tentar com técnicas, por exemplo, liberação miofascial, massoterapia mesmo, fazer esse músculo retornar ao modo ideal, ao modo saudável. Isso não é parando, isso é voltando a correr em lugares menos propícios à lesão. Então, se você tem uma lesão e o pé que você corre, que está lesionado, é com tênis inapropriado, talvez melhorar o tênis, melhorar o drop, né? A sola, que absorva mais impacto. Se o solo é duro, é um asfalto, talvez correr numa grama. Se começa a doer aos 15 minutos, corre 13, corre 10. Depois você vai aumentando. Então, a história do gelo, perna pro ar e parar, não faça isso. Procure um profissional, faça uma avaliação, você vai conseguir adaptar a sua corrida a esse processo de reabilitação. Renatão, muita gente para logo depois da dor. Com a sua experiência? Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos grandes erros, né? E hoje a gente sabe que a medicina, o tratamento fisioterápico, principalmente, está tão avançado que não tem nem o que falar, né? Acho claro que dependendo do que for, né? Dependendo do grau de lesão ali, do grau de estresse, tudo bem, né? Acho que se for um grau muito elevado, tem que parar, talvez 1 ou 2 semanas aí, como você mencionou. Mas a ideia mesmo é que, dependendo do que for, se dá para tratar com você em atividade, poxa, eu acho que essa é a ideia, né? Não tem por que parar, não. Eu acho que tem que fazer o tratamento, sim. E um dos grandes erros também, falando nisso, é porque muitas pessoas acabam, como você falou, tem que saber a causa e tudo mais. Assim, as pessoas, elas não fortalecem, né, Renatão? As pessoas, por mais que elas acabam se lesionando, ela tem que fortalecer. Muitos acabam né, tendo aquele pensamento, poxa, mas eu corro, né? Gera um certo impacto ali, eu não preciso fortalecer, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu não tenho com que esquentar a cabeça. Não, a corrida ela não fortalece. Eu falo isso sempre nos meus vídeos. A corrida não fortalece. As fibras que a gente utiliza, que a gente recruta ali para fazer os nossos treinos, né, são totalmente diferentes daquelas que a gente utiliza para fazer um fortalecimento, uma musculação ali, né? Então, assim, precisa fortalecer sim. Eu sempre falo, tá começando agora, procura fortalecer pelo menos umas 2 vezes por semana. E não é só membro inferior, não. Pode fortalecer tanto membro superior quanto membro inferior, né? Eu acho que isso é importante, porque muitos acabam falando, é a pisada, é o tempo todo a perna ali, o contato com o chão, então eu só vou fazer ali o meu glúteo, o meu quadríceps, o meu agachamento, panturrilha, tibial anterior e tal, e deixar um abdômen de lado, por exemplo, que queira ou não, o abdômen é um dos principais, o core, paravertebral, o impacto ali gerado o tempo todo, né? Isso tem que estar muito bem fortalecido. Então é um pacote, né? Tem que fortalecer sim, bíceps, tríceps, dorsal, peitoral,
core, paravertebral, abdômen, quadríceps, panturrilha, adutor, abdutor, tem que ser o pacote completo mesmo. E é o que eu falo, 2 vezes por semana eu acredito que seja um fortalecimento semanal aí muito o suficiente, né? Principalmente para você evitar, né? Porque essa é a ideia do fortalecimento também, né, Renato? A gente sabe que o alongamento, por exemplo, ele não previne lesão, né? O alongamento, mas o fortalecimento ele é fundamental, né? Tem que fortalecer, cara, tem que fortalecer. Então a ideia é, entenda que corrida não fortalece. Você precisa fortalecer sim na academia, você precisa fazer uma musculação ali no maquinário, ou você pode fazer também os exercícios funcionais, que é com o peso do próprio corpo, né? Beleza, super bem-vindo. Aqui, a galera tá longe de academia, é tudo funcional. Pessoal no parque fortalecendo, na academia mesmo fortalecendo, o maquinário praticamente ninguém usa. Então é isso aí, tem que fortalecer mesmo e tirar isso de que o impacto vai acabar fortalecendo meus músculos. Não vai. Né? Essa é a verdade e a verdade ela tem que ser dita. Procura fortalecer 2 vezes por semana, tanto membro superior quanto inferior, e tá feito. Essa é a ideia. Perfeito, Renato. Eu, por experiência própria, eu comecei a praticar o triatlon e vou fazer 6 meses agora de início de treino. E não tive lesão. E muita gente que eu vou conversar, a primeira coisa que falam comigo é: cuidado, você está fazendo 3 esportes, cuidado que você vai se machucar. Eu, né, hoje até brinquei com um amigo meu que falou isso para mim, né? Ele falou de boa, né, querendo me ajudar, falou: pô, cuidado para você não se machucar. Eu falei: ou eu posso ficar melhor ainda, né, aumentar a performance. Eu tenho esses 2 riscos, de machucar e aumentar a performance. E eu vou aumentar a performance porque eu estou sendo bem assessorado. Eu tenho um ótimo professor de educação física, que é o meu assessor direto, meu professor Nilson, e o que a gente vem fazendo é um trabalho aonde o que você acabou de alertar é realmente o segredo do sucesso, é o funcional. E eu trago isso para a minha prática clínica também. Eu já utilizava com os meus amigos corredores, paciente acaba virando amigo, que é uma tríade que anda junto, mas hierarquicamente tem que ser cada uma ao seu tempo. Geralmente, as pessoas que só fazem a malhação, que só buscam força, esquecem que você também precisa de mobilidade. O confinamento articular ou muscular, ele é o início de uma lesão. Se eu não tenho espaço articular ou espaço entre fáscia, intertício, músculo, veias, artérias, nervos, para o corpo funcionar normalmente, a gente vai ter um cliente que faz musculação, vai falar assim: pô, você mandou eu fazer musculação, tô fazendo e tô quebrando. Tá ruim ainda. Aí quando eu vou investigar a mobilidade desse cliente, é uma mobilidade ruim. Então, se eu não tenho ossos que se movimentam com facilidade, eu vou ter sobrecarga muscular. Um outro item que eu quero que você me diga se também repara aí, além de mobilidade, a estabilidade não é treinada. Não. São pessoas instáveis assim que muda de superfície. Se sair da corrida, da rua, e pular para a calçada, torce o pé. Estou exagerando, mas é para a gente voltar lá à sua fala, que eu gostei muito, muito didática. Corrida é uma sequência de saltos. Rapaz, se a galera entendesse que... Então, eu vou até fazer essa tal da hierarquia, né? Primeiro, mobilidade. Depois, não é uma hierarquia de quem é mais importante, tá? É do que você talvez deva trabalhar num treinamento. Mobilidade. Estabilidade. Força. E posso te falar, Renato? O que eu tenho tido como experiência, a literatura vem apontando, eu nem faço alongamento no mesmo momento pré ou pós-treino.
Eu tiro um dia, 1 hora do dia, sem a influência do músculo estar nem muito contraído, porque fez muito exercício, nem muito alongado, porque estava sem atividade física. Eu faço alongamento no momento neutro, e o alongamento é uma atividade a mais. Assim Legal. Como ele corre, assim como ele mobiliza, assim como ele fortalece, 1 hora ele alonga. Legal. Porque quando a gente corre, depois da corrida, agora eu preciso alongar. Muita gente se lesiona nessa hora, porque você está cheio de opioide, você está cheio de inibidor de dor, você está cheio de anestésico, e aí você vai lá e pum! O alongamento ele acaba estressando ainda mais, né? Você estressa ainda mais isso. Então, perfeito. Aumenta o confinamento que a gente estava se queixando aqui. Qual o seu comentário sobre isso, Renato? Eu falo sempre para os meus alunos assim, Renatão, tem 2 tipos de alongamento, né? Tem aquele alongamento superficial, mais global, né? E tem aquele alongamento que é um pouquinho mais específico, visando a amplitude articular, visando a flexibilidade. Então eu vejo o alongamento como esses 2 objetivos finais aí, né? Algo bem superficial e algo bem específico. O superficial, eu falo para eles, quer alongar antes da sua corrida, pré e pós, você alonga de uma forma bem superficial. O que é superficial? Você vai pegar 10, 15 segundinhos cada perna ali, sem forçar, leve, numa boa, tranquilo, mas é mais para quê? Já mais para você ir se preparando, né, mentalmente para o seu treino. Então você vai alongar e ao mesmo tempo, bom, vamos lá, o que eu vou fazer hoje? Vou fazer isso. Então você faz um alongamento bem geralzão mesmo, bem rapidinho, 4, 5 minutinhos, aí mais para você mapear o seu treino, né? E aquele alongamento realmente visando a melhoria da flexibilidade, amplitude articular, aí realmente tem que ser um dia que você não treine. Então se você treina, por exemplo, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, faz um alongamento na terça, faz um alongamento na quinta, no sábado ou domingo, né? Porque queira ou não, o alongamento ele vai gerar mais estresse ainda, né? Então, queira ou não, gerando mais estresse, a gente sabe que você vai perder força com isso, né? Então, o seu treino ele não vai, na verdade, render o quanto ele deveria. Então, assim, quer alongar, pré e pós? Se não quiser alongar, não tem problema, mas o aquecimento não tem como. O aquecimento ele tem que ser feito. Mas se ainda assim, se quer alongar pré e pós, faz um alongamento bem rapidinho mesmo, 4, 5 minutinhos, mais para a cabeça ali se preparar, fazer um mapeamento do seu treino e tá feito. E já aquele alongamento um pouco mais específico, aí sim, né, que você vai segurar, vai estirar um pouquinho mais ali para poder ter um resultado lá na frente, aí faz realmente num dia que você não vá fazer nenhum treino de corrida, né? Seja na esteira ou até mesmo na rua. Então eu vejo o alongamento dessas 2 formas, Renatão. Muito bom. E outra forma da gente alongar também é para além desse alongamento estático. O Rafael está falando aqui, Rafael Ventre. Rafael, alongar antes da corrida para soltar, ótimo, mas que não seja o alongamento estático, aquele que alguém te segura e te empurra, sabe? Faz um alongamento dinâmico. A própria mobilidade gera esse alongamento dinâmico. Agacha um pouquinho, faz um movimento de panturrilha, ficando na ponta dos pés, roda o tronco para um lado, um tronco para o outro. É um alongamento enquanto o seu músculo está se mexendo. A liberação miofacial também é interna, as pessoas esquecem disso. Acho que só se libera por fora, com madeira, com a mão. Cada vez que você mexe, principalmente com torções, você faz uma liberação miofacial eficaz. Então, precisou solta com um treino de mobilidade, solta com alongamentos ativos, evita o alongamento passivo, porque esse pode até te prejudicar na hora da corrida. Eu falei aqui, Renatão, de confinamento, né? De como que, às vezes, a gente está só precisando dar para o corpo espaço. E uma queixa que não é tão comum, eu vou sempre reforçar isso, né? Porque as pessoas acabam chamando tudo de comum, né? E é a síndrome compartimental. E não sei se as pessoas têm a ideia da importância desse conjunto de sinais e sintomas que podem levar a pessoa que faz atividade física, principalmente homem jovem,
ali em torno dos 30 anos, está voando, o cara está bem, está hipertrofiando. Aí, de repente, tem uma dor alucinante, geralmente na perna, é o maior percentual, e essa dor não passa com analgésico, não passa com nada, e chega para mim. E eu costumo dizer que essa síndrome do compartimento ou compartimental, ela existe em qualquer lugar do corpo. Existe a síndrome compartimental abdominal. Quando as Ela está vísceras... relacionada à pressão, né, Renatão? A pressão. Aonde tem muita pressão, o aumento da pressão intracraniana gera uma síndrome compartimental neural. E é muito comum, pelo menos aqui para mim também, mesmo sem um trauma direto, porque ela é mais comum pós-trauma. Acidente de moto, fratura de tíbia, aí você tem um edema ali, esse edema faz essa síndrome acontecer. Então ela é mais comum com essa característica, com essa origem. Mas também eu tenho visto cada vez mais com corredores. Essa experiência é real para você também, Renato? É sim, Renatão. Eu até comentei sobre ela, né, com você aí antes da gente fazer a live. Eu tenho um aluno que ele teve, os sintomas, assim, foi praticamente iguais ao da canelite, mas tinha essa parada do inchaço e da pressão, né? Foi aí que ele acabou ficando bem preocupado. Ele falou, cara, o que está acontecendo e tal? Eu nunca tive isso antes. E foi aí que ele mencionou que o médico acabou diagnosticando ele como uma síndrome compartimental. E aí acredito que agora ele vai ficar parado um pouquinho para poder tratar, né? Porque ele falou que a queimação, cara, de colocar o pé no chão, dá 5 passos e vem aquela queimação, como a da canelite, né? Da canelite num grau mais elevado. E agora ele está em tratamento. Mas foi o que ele falou, assim, os sintomas é bem parecido realmente com o da canelite, mas eu senti inchado, cara, tá um inchaço, assim, que realmente acabou preocupando ele demais. Mas foi só um aluno só, um grande amigo meu, na verdade, de infância até, que teve, comentou, falei, poxa, vou aproveitar lá e vou perguntar pro Renato, né? Porque por mais que a gente saiba dessas lesões, né, Renatão? Canelite, fascite, a síndrome, a condromalácia, cada uma tem que dar uma analisada mesmo no grau de gravidade disso tudo, né? Porque se está no comecinho, é como você falou, não precisa parar para poder tratar, né? Mas dependendo do grau ali, acho que tem que dar um tempo, tem que repensar, tem que ir realmente para um solo, para um terreno que seja bem mais leve, bem mais tranquilo, como uma grama, por exemplo, que ajuda, né? Principalmente em relação ao impacto. E foi aí que ele comentou, e eu queria até perguntar para você também, em relação à síndrome compartimental, tem um período específico que você tem que ficar afastado, ou dá para tratar realmente com treinamento, você mantém o treino, mas se diminui um pouquinho a intensidade disso tudo, tanto o volume quanto a intensidade? Como que funciona aí, Renatão? Você tem um bom exemplo para dar, tá? O seu aluno fez a coisa certa, que é procurar um médico. Por que o médico? Porque essa síndrome, ela pode precisar ser acessada. Existem alguns tratamentos que você precisa separar a fáscia para que haja espaço de novo para esse edema diminuir e a pressão diminuir. Algumas vezes esse procedimento, Renato, faz com que o paciente saia do consultório do médico com uma ferida aberta. E só 48 horas depois ele volta. Se a pressão está menor, ele vai lá, sutura, faz uma sutura simples, né? Primeiro procedimento. Se precisar, chama o cirurgião para fazer um enxerto ou algo mais complexo. Mas eu quero dar a gravidade desse problema. Então, ela parece essa canelite, mas não é uma canelite. A gente chama de 6 P's. A forma de avaliar. Então, do inglês, né? P de pressure, então tem uma sensação de pressão, e pain, que são os primeiros que aparecem. Então, é pressão e dor. Então, 2 P's que eu já falei, pressure e pain. Outra característica que é grave, então tudo isso está aumentando, tá? Enquanto seu aluno está só com dor e pressão, é o início, tem que tratar mesmo, ele vai voltar. Mas se evoluir para parestesia, é gravíssimo, é um outro P.
pode evoluir ainda para paralisia. Então, se parestesia é uma lesão nervosa sensitiva, da sensibilidade, dos nervos periféricos que chegavam ali na tíbia, por exemplo. E paralisia é uma lesão nervosa motora. Olha a gravidade. E se você deixou o seu paciente ou o seu atleta chegar aqui, já é muito mais difícil dele voltar a ser uma intervenção médica. E tem outras características, que é o pulso. Então, você pode ter um pulsar ali diferente, porque chega o sangue, né? A coisa está confinada. E pode ter um prurido, que é uma inflamação mesmo interna, que precisa ser retirada. Esses são os P's principais. E sabe que os médicos estão utilizando, ainda falta mais evidência científica, mas os meus amigos já... Os ortopedistas jogam fora o oxímetro quando se forma, né? O oxímetro e o estetoscópio. A gente brinca aqui. Mas eles hoje podem utilizar a espectrometria com o oxímetro. Porque se você medir a oximetria do membro inferior do paciente com síndrome do compartimento, vai estar menor do que do membro contralateral. Ressonância não vê nada, raio-x não vê nada, tomografia não vê nada, é realmente clínico essa avaliação, Renatão. Olha, e geralmente por excesso de estresse. Vou até comentar aqui, ó, o Gabriel comentou aqui no YouTube, a gente está com 16 pessoas aqui, Renatão. Ele falou o seguinte: legal, meu filho de 14 anos operou da síndrome compartimental. O médico falou que ele foi uma exceção devido à idade dele. 1 ano e meio de recuperação. Caramba. Você vê? A gente volta aí a frisar a gravidade, né? Então as coisas não são simples. Ela pode dar em jovem, sim. Geralmente é adulto, 30 anos de idade, corredor. Não mulher. Porque mulher tem menos músculo para confinar. Geralmente, né? A mulher, comparada aos homens, além do homem ser mais exagerado nos riscos, nos traumas, né? Nas lesões, o músculo feminino ele tem um balanço ali que não faz a lesão comum como um homem que faz excesso de hipertrofia para a atividade que ele está querendo, tá? Então, não estou condenando hipertrofia, a gente não está condenando fazer atividade, mas eu estou querendo que você se alerte para esses P's. Dor e pressão é o início, mas se evoluir para parestesia, se evoluir para paralisia, abre o olho rápido para evitar cirurgia, para evitar o que aconteceu aí com o filho do nosso amigo. Show. Renatão, uma perguntinha aqui em relação à condromalácia patelar. Muitas pessoas acreditam que pelo fato de ter uma condromalácia, grau 1, 2, 3 ou até mesmo 4, acreditam que não posso correr, não posso fortalecer, e eu sempre menciono a respeito dos graus, né? Eu estudei muito condromalácia, porque eu tenho a 1 e a 2, então estudei bastante em relação ao fortalecimento, da importância do fortalecimento, da importância de você ter um certo grau, né? Por exemplo, vai fazer ali uma cadeira extensora, flexora, não vai fazer ali 100% da flexão, 90% e tal, então tem um grau específico ali para você poder trabalhar esse fortalecimento, né? Para você não fazer uma flexão muito arrojada, vamos dizer assim. Queria que você falasse um pouco a respeito da condromalácia patelar. Muito bom, é bom quando a gente fala de coisa que a gente tem, né? Eu acho que é o seu caso, você fala com propriedade. Rapaz, eu costumo falar para os meus clientes que condromalácia, hérnia e ruga, todo mundo tem. Ou seja, nem todo mundo que tem um desgaste da patela e da articulação patelar vai ter queixa da condromalácia. Então, quando a gente faz o exame e o exame aponta o desgaste e te diz que você tem uma condromalácia, muitos dos meus clientes começam a ter a queixa depois do exame. Olha aí. E o nocebo do exame, né? Existe o placebo. Se não tivesse nada no exame, ele ia falar que não tem nada, mas tem. Mas era um placebo. O nocebo é ter algo no exame e você diretamente associar isso a um perigo. E aí a dor vem,
que é a dor da ameaça. Então, o que você disse é o principal. Evite os extremos nessa cartilagem, tanto para hiperextensão quanto para hiperflexão. Isso. Você está trabalhando numa cartilagem onde as bordas dela, os extremos, que hora vai ser exigido na flexão, hora vai ser exigido na hiperextensão, vão causar a dor. Mas eles não podem ser abolidos. Então você tem como, com o fortalecimento e com a exposição gradual ao gesto, educar esse cérebro que achava que qualquer queixa era um problema grave para falar assim, opa, tá doendo, mas essa dor não é para me paralisar. É uma dor que vai me melhorar. Eu vou enfrentar ela um pouco e logo depois estarei melhor. Quando o paciente vira essa chave, que nem toda dor é uma ameaça, nem toda dor é um problema real, mas é uma sinalização do seu corpo, ele consegue encarar a condromalácia. E eu, de novo, não estou diminuindo as queixas, tá? Mas nem todo desgaste articular é uma lesão específica. Você pode ter o desgaste articular sem a queixa. E para a condromalácia é a mesma coisa. Por que eu comparo com a hérnia? Porque quando o cara faz uma ressonância de hérnia, ou melhor, de coluna, e vê uma hérnia, acabou. Ah, eu tenho hérnia, parece que é um sobrenome para ele. Tem muita gente que tem hérnia e não tem queixa. E vocês nem sabem, problema. Né? Então, nem sabe, é um desgaste como acontece na pele, por isso que é uma ruga. Você vai envelhecer, vai desidratar. Então, de novo, o fortalecimento muscular também vai gerar mais sangue chegando nessa articulação. O ácido hialurônico, que é o lubrificante da articulação, ele é um subproduto do sangue. Se não chega sangue, tem menos ácido hialurônico sendo produzido pela bursa, que é aquela bolsinha que diminui o impacto. Sim, então, água. A atividade física vai melhorar a irrigação. Vocês fisioterapeutas, ou não sei se aí já é um lado médico, tá? Para quem apresenta ali a condromalácia, glucosamina e condroitina é recomendável? 1.500, 1.200 miligramas? Então, isso é realmente médico, tá? Eu tenho relatos pessoais que há uma melhora. Pessoais são um feedback da clínica, mas a comprovação científica para todo mundo não há. Então, entendi. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o cara não tem grana e, se eu não tomar condroitina já era, não vou melhorar. Ou já que ele tem grana, que é a condroitina que vai fazer ele melhorar e esquece do fortalecimento da fisioterapia e da atividade física correta. Então, pode ser, por isso que o nome é suplemento. Não é fundamental, pelo menos na minha visão. Mas eu vejo benefícios sim. Tá. Em relação às pisadas, Renatão, pisada neutra, pronada, supinada. Pronada na pisada neutra, né? O pé chato. Pronada, parte interna do pé ali bem supinada, já a parte externa ali. Você sugere, vocês fisioterapeutas, tênis específicos para o tipo de pisada, ou depende do nível que aquela pessoa vem treinando, né? Se ela está treinando 2, 3 vezes por semana, ok? Se ela já está num outro nível, um pouco mais avançado, treinando 5 vezes na semana, por exemplo, vocês recomendam ou para vocês tudo bem? Para mim, eu não vou falar pelos fisioterapeutas, tá? Para mim e para quem é um apaixonado pela literatura científica, o tênis em si não é capaz de corrigir a pisada biomecanicamente com os problemas que ela teve, que ela gera. Ou seja, se você tem um geno valgo, seu pé pisa para dentro, faz uma grande inversão, você pode botar esse pé em inversão que você só vai mudar o impacto. Vai sair daquela região, vai aliviar, mas daqui a pouco vai gerar um impacto em outro local. Então, eu não aposto nos tênis que corrijam a inversão, corrijam a inversão. Eu aposto no conforto. Experimenta tênis e ache o mais confortável. Se você está começando, o que é confortável? É o que amortece mais impacto. É o que vai te deixar mais estável.
com drop maior, com uma sola maior. Se você já é para além de iniciante, o que é mais confortável? O que te vai gerar propulsão, que vai te fazer saltar com mais facilidade, vai jogar a deformação como força para frente, confortavelmente. Então, a corrida, como quase todas as atividades da vida, tem que ser ergonômica. O que é ergonomia, Renatão? É conforto. Primeiro, conforto. Depois, segurança. É seguro. Não é um tênis que ele evita que a minha corrida perca a performance. Então, sim, eu não faço essa recomendação. A época que houve moda de teste de pisada, moda porque passou, né? O que na ciência é forte, fica. O que não é, é moda. Então, o teste de pisada, você ia nas lojas, o teste de pisada, então esse é o seu tênis. Começou a ter processo para as lojas, porque não corrigia. Aí o cara nos Estados Unidos começou a processar a loja que falou que ia corrigir. Então as próprias marcas pararam com isso e hoje apostam no tal do conforto, né? Conforto da corrida. Mas se você pisa pronado, ou pisa supinado, ou pisa com a planta, tem como. Isso vai gerar um desalinhamento que a longo prazo vai te gerar desgastes. E geralmente essa pisada não é um problema do pé. De novo, pode ser um problema lá do quadril. Às vezes problema de ombro, que vai gerar uma alteração biomecânica que o pé que vai ser o problema, mas ele não é a origem. A gente não pode esquecer que o tênis, né, é o que eu falo sempre, né, de um tênis leve, confortável e flexível, esse é o tênis ideal. E é aquele tênis que você não sente no pé, né? Você tá correndo, não sente ele e vai embora. E a gente tem que lembrar que o tênis, Renatão, ele é um instrumento, né, cara? Quando eu tava no triatlon aqui, o meu treinador era daí, é o Adalto Domingues, um baita de um treinador. E ele mostrava da importância de nós, ao final do treino, nós corrermos descalços por 10 minutos, na grama, para a gente entender a posição do pé, a mobilidade, como tá, como não tá, para você sentir realmente o que é a pisada certa, sua, né, individual ali no chão. Então isso era muito bom, né, cara? Isso fazia a gente entender realmente como tudo isso funcionava e a gente acabou levando o tênis, entendendo o tênis como apenas um instrumento. É um instrumento. Eu uso o tênis hoje para poder ter a certeza de que eu vou correr na rua, não vou pisar em pedra, não vou pisar em vidro, não vou pisar em absolutamente nada. É um protetor, né? Mas não vou utilizar um tênis de acordo com a minha pisada simplesmente para poder corrigir, porque eu também não vejo dessa forma. Perfeito. É isso aí, é isso aí. Show de bola. Muito bom, Renatão. Renatão, meditação... Fala. Não, a gente está no entrosado, estou muito feliz, tá? Porque a gente está acompanhando a literatura científica. Você pode estar aí, eu estou aqui, a gente nem conversa sobre o nosso trabalho no dia a dia, mas estamos alinhados, isso é muito bom. A educação física e a fisioterapia, é muito bom que a gente tenha a mesma visão. É verdade, é verdade. Renatão, meditação e corrida. Olha só, hein? E olha que muita gente não dá importância para isso, hein? Fala mais aí para mim. Meditação e corrida. Muito bom. Estamos chegando no fim, né? Olha, eu sou um adepto da meditação, pratico diariamente. A meditação, para mim, já deixou de ser aquele momento apenas de sentar e meditar. Eu tento viver num estado meditativo. Então, se eu estou aqui com você, eu estou aqui presente, prestando atenção na minha respiração, no meu corpo. E meditar nada mais é trazer a sensibilidade do corpo para o momento presente. Como está meu pé? Você acabou de falar agora do barefoot, né? De pisar na areia, pisar na grama. Como está meu joelho? Aonde está meu quadril? Eu estou sentindo uma dor. Que dor é essa? Como está a minha respiração? Quais são os sons que eu estou ouvindo durante a corrida? Eu ouço até o som de respiração mais alto. Se prestar atenção, o som do meu coração. Eu estou meditando durante a corrida. Isso é meditar. O sistema parasimpático é o sistema da calma. É o sistema
que vai fazer você ver os fatos como eles são. Porque o sistema simpático, que é o da ansiedade, da adrenalina, uma dorzinha que você sente, você fala, eu li sobre síndrome do compartimental, devo estar com ela, meu Deus, porque você está no estresse. Se você está respirando corretamente e prestando atenção no seu corpo, é mais fácil de você utilizar o seu mental para não parar de correr. Somente nas provas de longa duração. Maratona é muito mais sobre mente do que sobre músculo, articulação e osso. Então, você que fez triatlon sabe disso, né? Então, se você não tem o mental preparado, você acha que vai quebrar muito antes do que você realmente quebraria. E, já que eu mencionei respiração, meditação é uma atividade de respirar com intenção. Cada vez que eu respiro com intenção, eu dou um intervalo dos meus pensamentos, eu diminuo a minha ansiedade. Você pode fazer isso aí agora em casa. Só fazer uma pausa, inspirar profundamente, soltar o ar profundamente e com intenção. O sistema parasimpático logo entra e você fica mais calmo. Na corrida dá para fazer isso. Muita gente já começa na corrida ofegante no início. Esse ofegante, haverá momento para isso. Talvez lá no final. Tente começar com respirações mais lentas, focado na expiração, porque a inspiração é quase natural. Evita de só inspirar pelo nariz, porque chega uma hora, você precisa de tanto oxigênio, que a boca vai te fazer captar mais ar, não tem problema. O importante é que a respiração seja consciente. Por onde? Se fosse pela orelha, pelos olhos, eu também gostaria de respirar quando já estou lá em hipoxemia, já estou hiperventilando. Então, por onde não importa. O importante é que ela seja consciente. Isso é meditar e correr, Renatão. Não, legal, é isso aí. Uma vez eu fiz uma live também com o Flávio, né, é um psicólogo, e nós abordamos esse tema, né, da meditação, a importância, né, do meditar, a importância da yoga, a importância que essas atividades, que por mais que elas não geram impacto, não tem aquela ansiedade disso ou daquilo, né, que é realmente a importância de você fazer para você passar a se conhecer melhor, né, isso é importante. E que ela tem realmente total influência naquelas pessoas que fazem treinos, principalmente para as provas mais longas, né. Então, muitas vezes você vai treinar aí para uma meia maratona, onde você vai chegar num longão aí de 17, 18 quilômetros. Você está treinando para uma maratona, você vai chegar num longão aí no final de semana, 32, 34, 36 quilômetros. Então, muitas vezes você não vai ter ninguém para correr com você ali, Renatão, e é você com você mesmo. Então, acho que a yoga, a meditação, ela traz muito disso, sabe? De você poder ali entender, passar a se conhecer. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira maratona, cara, passou a primeira, desde o meu nascimento até o dia atual, ali passa praticamente a sua vida inteira no decorrer dos 42 quilômetros. Então, se você não tem a cabeça muito boa para você saber lidar com tudo isso, o cansaço, o estresse, a fadiga, né, a ansiedade, o fato de você estar ali competindo, porque não era por lazer, mas então isso tudo você tem que saber lidar, né? Então, às vezes as pessoas me falam, né, poxa, Renato, eu posso correr todos os dias? Poxa, essa é uma pergunta clássica, né? Posso correr todos os dias? Meu ponto de vista, não, né? Você tem que ter um tempo de descanso, você tem que ter ali, é importante você fazer outras atividades que vão complementar a sua corrida, então treine ali em torno de 3 a 4 vezes por semana no máximo, estourando 5, descansa 1, 2 dias, né? Faça fortalecimento 2 vezes por semana, faça uma yoga, faça um alongamento, façam realmente atividades que fogem da corrida de rua um pouquinho, porque só corrida, cara, isso tudo vai gerando um certo estresse. A médio, longo prazo, a curto, médio prazo, eu não vejo que isso vá desencadear algum problema, uma lesão ou algo do tipo, mas a longo prazo, cara, não tem jeito, né? Então, assim, essas outras atividades, cara, elas complementam total e é fundamental que faça realmente porque isso vai te ajudar. Ah, isso não vai me ajudar. Claro que vai te ajudar, mas algumas pessoas não enxergam dessa forma. Eu sou aquele cara que correr todos os dias, eu sou o primeiro a falar que, poxa, precisa correr todos os dias, né? Você é um atleta? Aqui eu me federei pelo triatlon britânico em 2008, 2009, 2010.
nós treinávamos 6 vezes por dia, 6 vezes por semana. Não treinávamos todos os dias. Então, assim, precisa disso? Não precisa, né? Se está visando realmente saúde e qualidade de vida, 3, 4 vezes na semana, máximo vai 5 vezes, beleza, show de bola. Eu acho que essa é a ideia. E a importância das outras atividades poderem complementar ainda mais, né? Eu acho que é todo um pacote, eu acho que é todo um processo. Não é só a corrida, não é só o fortalecimento, não é só a musculação, não é só a yoga, não é só descansar também. Quer emagrecer? Não é só atividade física, tem que ter uma alimentação balanceada, né? A gente sabe ali, eu falo sempre que é 70-30. Então, eu acho que essa é a ideia, assim, do corredor, né? De um modo geral, é você entender que toda atividade, ela vai ser importante para você na corrida, basta você saber usá-la, né? Acho que essa é a ideia. Uma vez que você tem um acompanhamento, você tem uma assessoria com você, no qual você tem uma planilha de treino específica, de acordo com o seu nível de condicionamento físico atual, de acordo com o seu objetivo, se você tem uma biomecânica muito bem feita, se você fortalece, né? Se você faz uma yoga, um alongamento, cara, perfeito, perfeito. Acho que essa é a ideia, né? Passar o máximo de informação para as pessoas poderem entender que, vai ser bom para mim, né? E só depende das pessoas mesmo, né, Renatão? Para querer mudar, para querer realmente... Então, realmente em busca aí da longevidade, né? Querer viver cada vez mais e usar a corrida ao favor delas, né? Acho que essa é a ideia. Perfeito. Essa é a ideia. Tá com sobrepeso, você não vai correr, você vai começar com uma caminhada tranquila, vai perdendo ali um peso corporal, composição corporal, de um modo geral, ali, percentual de gordura e tal, vai diminuindo devagarzinho e na hora certa a gente vai colocar um trote leve, um trote tranquilo, mas tudo no seu tempo. É um processo, né? Começar a correr até chegar a uma corrida ali contínua é um processo. O emagrecimento, quer utilizar a corrida como uma ferramenta para emagrecer? É um processo, né? Quer realmente abaixar o tempo? É um processo. Tem que se dedicar, tem que treinar, tem que fazer acontecer. Tem dias que não serão fáceis, né? Tem dias, cara, que não vai ser mil maravilhas e você vai ter que estar lá treinando, cara, porque é o que eu sempre falo do ordinário, do extraordinário, né? É esse little extra, né? Esse extra que vai fazer a diferença realmente. Extraordinário, né? Então, esse extra realmente, enquanto os outros não estão fazendo, você está fazendo. Eu que competia na época, se eu não ia, o outro ia, então eu tenho que ir, cara, faça chuva, faça sol, e aqui você sabe que o sol é difícil, né, Renatão? Faz chuva, faz chuva. Muito bom, muito bom. Aquela chuvinha que não molha, chata pra caramba. Não, e o verão aqui, você não sabe. Sol, acho que uma semana e acabou, meu amigo. 2005 foi assim também, 2005, 2006, meu Deus do céu. Renatão, a gente está chegando no fim. Primeiro, quero agradecer ao seu público aqui do Instagram. Vai ser um prazer se você me seguir. Ao meu público, segue o Renato. É só dica boa. Eu acho que pessoas como o Renato deviam ter 30 mil, 40 mil seguidores, porque tem tanta gente com informação duvidosa e as lives ficam lotadas, os canais estão sempre cheios. Mas você está no caminho certo, Renatão. Parabéns por divulgar vamos chegar lá. A ciência e ser um entusiasta da qualidade de vida. Eu costumo trabalhar aqui com os meus clientes. Quando eles chegam na clínica querendo fisioterapia, eu ofereço a minha fisioterapia, que eu pergunto como dorme, como come, como estão as suas relações, como é a sua fé, como você se vê positivo ou não. Perguntas que ele vai se enxergar como um todo. A gente vai entrar no final dessa live que você disse, a corrida é um fim, mas para chegar nela é multimodal. Tem que trabalhar cognição, trabalhar força, trabalhar alongamento, trabalhar mobilidade, a própria corrida em si. Acho que a gente deixou esse recado aqui pro pessoal, né? Sem dúvida. Renatão, eu sempre fecho quando eu faço minhas lives, né? Que você, se puder, dar uma definição, né, o que realmente estuda a fisioterapia. Fala pra gente aí. A fisioterapia é a ciência que estuda o movimento e o nosso instrumento de avaliação e de cuidado são as mãos. Excelente, muito bom. Renatão, cara, muito obrigado pelo bate-papo, cara. Não dá vontade de parar, né? Dá vontade de ficar aqui bom, velho, papo, porque dá para falar de tudo, né? Principalmente nesses dois temas relacionando a corrida e a fisioterapia, cara. Vamos fazer outra, demais, vamos fazer outra. Eu tô aqui à disposição. Vamos sim, mas vamos fazer uma
em um dos canais, porque eu acho que fica melhor a conexão, né? Eu tô com Vai dois ser celulares melhor. aqui, então isso atrapalha um pouquinho. Peço até desculpas, viu? Mas aí na próxima a gente faz só um, velho. Puta, aí a gente. Vamos fazer uma maratona de live. Vamos falar 2 horas direto, 3 horas direto. Renatão, obrigado, meu amigão. Obrigado. E, pô, obrigado vocês também que ficaram assistindo aí até agora aqui com a gente. Com o meu grande amigo aqui, Renato Fernandes de Paulo, né, Renatão? Isso aí. Seu nome completão aí, um Tira um print aí nosso, monstro. marca a gente que a gente vai repostar. Exatamente aí. Segue eu, segue ele, vamos que vamos. E a ideia é realmente passar o máximo de informação possível para vocês poderem ir para a rua, irem para a academia e poder desfrutar e ter o máximo de saúde aí, qualidade de vida. Beleza? Renatão, obrigado. Pessoal, valeu. A gente vai se falando. Abração. Um abraço. Abração, foi muito cara. bom. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.